As coisas acontecem na vida da gente, não é porque a gente quer e nem planeja, não. Tem a mão de Deus sobre isso. E quando ele me dá a oportunidade de comprar farmácia, eu vou na minha namorada e falo com ela: Flávia, quer casar comigo? Se você quiser casar comigo, eu vou comprar a farmácia. Passo a ser sócio do meu sogro em 81, sem saber nada de avicultura, literalmente nada. Eu passei para 6.400, depois eu passei para 6.600, ou seja, eu tinha 10% de pintinho a mais a cada viagem. Barateava meu frete, aumentava meu volume nas granjas e assim eu ia conquistando espaço por espaço, degrau por degrau. Aí foi aonde que começa a grande virada que nasce a SSA. Aí vendi 100% do meu patrimônio e 50% do sogro e fizemos um abatedouro e quase quebramos. Naquela época eu falei, um menino, então ninguém acreditava na gente não. O cara falava, se Zé Garrote vai quebrar o povo dele, vai quebrar a família dele, vai quebrar todo mundo. Eu fiquei sem nada. Mais uma vez eu vendo tudo para poder fazer essa indústria. E como eu vou começar a bater? Você falou que você começou com 70 funcionários. Hoje, quantos funcionários você tem? Hoje nós estamos com 8.400 colaboradores. Está começando mais um MFcast, o podcast do MF Rural. Hoje o assunto aqui vai ser frango. E para esse tema, nós estamos aqui com ele que é conhecido por Zé Garrote. Tudo bom? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. Vamos falar de avicultura, de outros temas. Roberto e Walter, é um prazer estar com vocês. É isso aí. E aqui ao meu lado, o Walter Celano. Tá bom, Walter? Bom demais da conta e a prosa é boa. Eu vou te falar uma coisa. Eu conheço Goiás. Eu vou te falar, eu andei tanto lá que eu não conheço com uma palma da minha mão, eu conheço com uma sola do meu pé. E vou te falar, Itaberaí é uma cidade pequena. Ali você saindo de Goiânia, indo até São Miguel do Araguaia, você passa e tem lá São Salvador Alimentos. Que coisa maravilhosa. E nós vamos contar como é que surgiu a São Salvador Alimentos. É isso aí. Obrigado. É um espetáculo. Mas peraí, antes que você sabe uma coisa que eu senti falta lá Me empresta esse bonequinho aqui. Uma coisa que eu senti falta quando eu fui lá em Goiás para poder... Eu vi a São Salvador Alimentos, a Super Frango, a boa. Eu vi na estrada. O bom é quando você pode ver por cima, né? Aí você vê. Aí, ó, tem drone para isso. E tem uma empresa que é parceira nossa, que é a Fotos, e ela mexe com drone, mas drone de pulverização. Rapaz, esse trem aqui é bom demais, porque ela tem uma característica de vir com o drone bem baixo e jogar bem nas folhas ali, e ele faz um vórtice assim, ó, e pega a folha por baixo, que é muito drone não pega. Então ele vem e faz aquele vórtice. É vórtice que chama? É vórtice, já deu para entender, que é aquilo que, né? Faz aquele trem por baixo aqui e joga o defensivo ou o fertilizante foliar aqui embaixo. E ele tem um sistema que ele não deixa também bater, né, Walter? Assim, e nós conhecemos isso daqui lá na AgriShow, né? Na AgriShow, nós conhecemos em Ribeirão Preto. Olha, você quer um drone com qualidade tecnológica, Fotos. É isso não aí. Perde, não. Bom, vamos lá. Zé Garrote. Sim. Como é que o agronegócio entrou na sua vida? Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, né? É um prazer estar com vocês. As coisas acontecem na vida da gente, não é porque a gente quer e nem planeja, não. Eu acho que tem muita mão de Deus. Tem a mão de Deus sobre isso. Na verdade, eu fui criado em balcão. Eu fui balconista de farmácia, eu fui plantonista. Meus pais tinham farmácia e eu já dormia dentro da farmácia. Uma caminha de campanha, né? Daquela que você monta e desmonta todos os dias. E ali, cidade de interior, atendeu o cliente à noite. Não tinha nada a ver com farmácia. O meu sonho era ter uma rede de drogarias ou distribuir medicamentos. Porque foi assim que iniciou a nossa família. Meu pai era um farmacêutico prático, não era um farmacêutico formado. Naquela época, permitia-se você ter uma farmácia e um farmacêutico assinar por você como farmacêutico responsável.
Não precisava ser farmacêutico. Naqueles tempos atrás, difícil. Muito tempo atrás. Exato. E eu, menino, dormia na farmácia, entregava medicamentos, comprava medicamento em outras farmácias para poder completar a receita do cliente, limpava a prateleira, organizava as prateleiras, lavava a seringa, fervia a seringa, porque não tinha a seringa descartável, era seringa de vidro. Uma agulha você usava 30 vezes, naquela época era assim, né? Então eu vivi... Tinha o trabalho, inclusive, que era só de ficar limpando, o que o Márcio Mesquita, lá, que também da Unimar, falou pra nós que ele fazia. O trabalho dele em farmácia era... lavando vidro. Lavando vidro. Esterilizar, né, os vidros. Exato, né? Esterilizar as seringas, as agulhas. Pra poder usar novamente. Exato, e você fazia outras coisas também. Você fazia mercúrio, mercholate, violeta gessiana, né, azul metileno, empacotava. Tinha essas pequenas manipulações para você poder atender. Então eu criei em farmácia. Meu pai resolveu vender a farmácia para mim. Eu comprei de cara. Né? Eu era um menino trabalhador demais, mas também muito peralta. Trabalhava de dia, dormia na farmácia à noite, mas quando sobravam uns prazozinhos, você fazia algumas artezinhas, né? E assim eu vivi na farmácia e, de repente, caso... Aquela cama de campanha tem história. Aquela cama de campanha tem história. História boa. E, de repente, o que acontece, para ir direto ao assunto, né? Eu convido a esposa para casar, caso... Mas peraí, antes do agronegócio, como eu cheguei no agro, né? Não, sim, mas pode continuar aqui na farmácia, que é interessante, porque o seu pai resolveu acabar com a farmácia, ou ele falou que você ia acabar e você resolveu comprar? Como é que foi isso? Não, na verdade, ele ia vender a farmácia e eu tinha 17 anos. Tá. E ele falou, ó, eu vou vender a farmácia. E eu imaginei, cadê o meu chão? Eu fiquei sem chão. Se você quer comprar, eu falei, compro. E meu pai me vendeu a farmácia. Me vendeu em 16 pagamentos. Paguei ele com 13, trabalhei duro. Você tinha dinheiro para pagar? Fiado. Comprei a crédito, entendeu? Mas o mais importante disso foi o seguinte, que quando ele me dá a oportunidade de comprar a farmácia, eu vou na minha namorada, que é minha esposa até hoje, e falo com ela, Flávia, quer casar comigo? Se você quiser casar comigo, eu vou comprar a farmácia. Então eu tinha um objetivo claro. Eu comprei a farmácia com o intuito de casar com a minha esposa, que é minha esposa até hoje, vou fazer 47 anos de casado. Nossa. Né? Então ela falou, top. Quem era mais irresponsável, eu ou ela, eu não sei. Entendeu? Aconteceu. Aí sim, casamos, né? E fui viver a vida da farmácia. Paguei a farmácia, tive 2 farmácias. A cidade tinha 4, eu tinha 2 farmácias, eu expandi os meus negócios. Já mexia com os garrotinhos, tinha uma lavoura de semente, de arroz e AC47, que naquela época o governo estava dando a expansão de governo, já estava com o pé no agro para poder ganhar um dinheirinho. E como eu entro na avicultura? Meu sogro tinha 2 filhos, a minha esposa e o meu cunhado. Esse menino vai fazer uma cirurgia do ouvido, dá uma parada cardíaca, entra em coma e o meu sogro me convida para trabalhar com ele. Zé, Carlinhos adoeceu, eu preciso de tratar desse menino, inclusive veio para São Paulo aqui. E você podia trabalhar comigo na avicultura. Eu não tive dúvida, vendi tudo que eu tinha, vendi minha casa com geladeira, televisão, com tudo que tinha, telefone, naquela época era um ativo valioso, né? Saiu eu e a esposa com a roupa do corpo e fomos morar na casa do sogro. Porque meu sogro mudou para Brasília, depois mudou para São Paulo para tratar do menino, e eu fui tomar conta da fazenda dele, que ali tinha avicultura. Então, ali, de fato, eu entro na avicultura em 1981. Tá. Ou seja, eu compro a farmácia do meu pai em 75, 76, compro caso em 79 e vendo a farmácia em 81 e passo a ser sócio do meu sogro em 81, sem saber nada de avicultura, literalmente nada. Ou seja, eu fui para ajudar a família, que era uma família muito unida. Então, toca meus negócios aí que eu vou cuidar do Carlinhos. E ele ficou 5 anos envolvido com esse menino. Acabou que, infelizmente, não tinha solução. E aí começa, então, a história da avicultura. Então, eu entro na avicultura em função do acidente da cirurgia que aconteceu com o Carlinhos. Deu uma parada cardíaca, faltou oxigênio no cérebro e ficou. Deixa eu fazer só uma pergunta. Vai lá. O garrote vem da onde? Apelido de rua. Por quê? É um apelido de rua. Eu era, como eu lhe disse,
gostava de uma confusão. E eu estava brigando com um menino na rua e existiam 3 senhores. Um chamava Manuel da Silva, tinha um açougue de bovinos. O seu Jovem da Silva tinha um açougue de suíno, que era irmão. E o seu João era tropeiro. E eu brigando na rua com o filho do seu Jovem. E aí o seu João, garrotinho, falou pra mim que eu tava nervoso. Peguei uma pedra pra jogar nele. Ele falou, vem cá, vou te dar umas pioladas e vou levar você pro seu pai. Naquela época eu podia. Naquela época eu podia, né? E aí garrotinho pra lá, garrotinho pra cá. E o apelido de Zé Garrote ficou. Então todo mundo me conhece por Zé Garrote. Zé Garrote é fácil chegar em Goiás e falar, não, quem é Zé Garrote? Sabe quem é Zé Garrote. E você não sabe. Do apelido virou nome. Ele registrou. Você registrou? Registrei. Agora meu nome é José Carlos Garrote de Souza. Que legal. E os filhos dele... E já tem 4 netos. Neto, né? Com sobrenome de Garrote. Garrotinho. E Itaberaí tem apelido de Curralim. Então juntou com o Garrote, deu uma garrotada danada dentro do Curralim lá, ficou tudo certo. E olha o tanto que o Zé Garrote é esperto. Os netos dele nem nasceu bezerro, já nasceu Garrote. Já nasceu Garrote. Bom de negócio, né? Já nasceu aradinho. Tem uma coisa boa aí que os meninos que estão aqui não conhecem. Você falou 2 coisas aqui que é capaz de ser 100% não sabe o que é. Cama de campanha. Vocês já ouviram falar? Não, né? Não. Cama de campanha é uma cama de mola que você dobra ela. Umas tem mola, outras não, mas você dobra, chama de campanha porque eram os soldados que usavam. Sim. Quando saía em campanha, aí era cama de campanha para isso. E a outra... Que é as camas que hoje você vai em exposição, aí tem uns... que o peão dorme ali perto dos animais. É essa exatamente. Cama, você monta e desmonta ela todo dia. Então essa cama foi minha companheira durante os meus... não só quando eu tive 11 anos, quando eu fiz 11 anos, eu vim estudar em Monte Aprazível, aqui em São Paulo. Ali perto de Rio Preto. Exato. E depois eu voltei. Mas dos meus 12 anos até o dia do meu casamento, eu morei dentro da farmácia, dormia dentro da farmácia e montava e desmontava a minha cama todos os dias. E a outra coisa é o que ele falou, que o cara falou pra ele, eu vou te dar uma piolada. Piolada, né? Alguém sabe o que é, não? Piola. A piola. Piola é mais ou menos um chicote, né? É um chicote. Então... Traduzindo, né, Zé Garrote? A moçada precisa aprender também, né? Isso na época era permitido, né? Hoje na cadeia. Só para nós estamos falando da moçada aqui, porque é o seguinte, nós estamos aqui hoje, nesse podcast, gravando aqui na IBMEC, em São Paulo. Nós estamos aqui com os alunos da IBMEC, que fizeram um convite para a gente, para o MFcast, trazer o podcast até a faculdade. Então, você está assistindo aí na internet gravado, porém eles estão aqui ao vivo vendo esse podcast. Só para entender, porque você fala, o pessoal aí, o cara lá em casa não vai saber. Vai pensar que eu tô doido. Vai pensar que você tá doido. Mas não tá não, né, Walter? Eu não sei. Tomei Rivotril hoje? Tá bom. Tá bom. Então você... É interessante dessa sua história, porque você parece que não tinha medo de tomar decisão, né? Não, uma das coisas que eu sempre digo, né, é você estar decidido a caminhar num sentido... Isso é uma coisa muito boa. Quando a pessoa enxerga aquilo que ele quer fazer e toma o rumo e caminha naquele sentido, é muito bom. Imagina bem que com 17 anos você convida uma menina para casar e trabalha duro naquele sentido. E com 21 anos eu casei. Quando eu casei com 21 anos eu tinha minha casa, tinha meu carro, tinha 70 hectares de lavoura arrendado, entendeu? E tinha meus garrotinhos ainda. Ou seja, era muita coisa para um menino de interior. Né? Casa própria, farmácia, tudo organizadinho. Então eu tinha uma vida organizada, então eu casei organizado. Mas muito obstinado, né? Muito trabalhador. Na época não existia plantão, eu fazia plantão. Não abria os domingos, eu passei a abrir nos domingos. O pessoal fechava a farmácia mais cedo, 7 horas, 6 horas, eu ficava até às 10. O cara abria às 7, eu abria às 6. Então, sempre um pouquinho a mais para que você pudesse. E eu tive uma evolução muito grande, que eu pude comprar a farmácia, pagar meu carro, fazer a minha casa. Comprei uma segunda drogaria que tinha na cidade, que eram 4, eu comprei 2, tinha 50% de share. 50% de share, bom. Você estava valente, né? E depois eu tenho que vender tudo isso para poder acompanhar meu sogro quando ele me convida, que o meu cunhado adoeceu. Também era um outro momento de decisão muito claro, né? Quando meu sogro chega e fala, Zé, só tenho você e a Flávia, o Carlinho adoeceu, ele ficou tetraplégico, esse menino ficou 35 anos na cama, como está o Schumacher hoje, 35 anos na cama, lá, e eu preciso de você para poder me ajudar. Eu não tive dúvida.
Falei para Flávio, vamos vender tudo que nós temos, vamos acompanhar seu pai, vamos fazer uma parceria, e nessa parceria eu tenho certeza que nós vamos ter um futuro brilhante. Você imagina, você recém-casado, casa arrumada, tudo organizadinho, eu vendo tudo. Flávia foi parceira, né? Eu vendi tudo e fui embora para a fazenda, começar uma nova vida. Mexer com frango, confinamento, milho, né? O arroz eu já plantava. Enfim, fui tomar conta dos negócios do meu sogro. Fiz uma parceria com ele, onde que nasce, então, a história da avicultura de São Salvador. E nessa época era só não tinha indústria, era fazenda só de frango. Não, a granja tinha 40 mil aves, 42 mil aves. Tá. Para você ter uma noção, meu sogro me deu como parceiro dele, ele me deu uma granja que tinha 6.600 aves e na outra granja tinha 5.500 aves. Um mês eu vendia com pena 5.500 aves e no outro mês eu vendia 6.600 aves. Ou seja, era a minha parte que eu tinha nessa sociedade. Ele estava virando essa granja dele para 70 mil aves, eu terminei essa virada e introduzi na fazenda o confinamento de cara. Eu fui a primeira pessoa, a 15ª pessoa do estado de Goiás a ser confinador. Fui o segundo da cidade de Itaberaí e fui o primeiro a plantar feijão solteiro, né? Feijão solteiro é feijão... Antigamente plantava feijão consorciado, no meio do milho, né? Na matraca, no cavalo, aquela confusão. Plantei feijão solteiro, feijão carioca. E por aí fui caminhando. Quando meu sogro volta, 5 anos após, para a fazenda já tinha outra dinâmica. Eu comprava ração em Araraquara e levava para Itaberaí. Eu passei a fazer ração em Itaberaí. Eu buscava esses pintinhos de Kombi em Uberlândia. A quantidade de pintinho era tão pouca que a Granja Resende, que foi nosso parceiro, não entregava os pintinhos para nós. Você entendeu? Eu tinha que buscar de Kombi. Então, eu tinha uma programação super disciplinada. Toda terça-feira e a última quinta do mês, a última semana do mês, eu ia terça e quinta, eu ia buscar os pintinhos de Kombi. Como é que eu fazia esse negócio? Eu fazia um outro negócio. Se eu precisava de ganhar o meu dinheiro, o frete, eu precisava pagar o frete. Tá. Eu vendia feijãozinho no pacote, passava nos postos de gasolina, Leão Berlândia. Você quer 5 quilos de feijão? Você quer 10 quilos? Feijão preto, feijão. Montava os saquinhos, 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos para quem fosse, levava ali mais ou menos por ordem de 600 quilos de feijão dentro da Kombi. Ganhava meu dinheiro, minha gasolina, tudo arrumadinho. Comprava o que a fazenda precisava naquele dia que eu estava lá em Uberlândia, tranquilo. E voltava, e o resto da semana ia trabalhar lá em Itaberaí, na fazenda. Né? Então, esse aproveitamento do tempo, o que eu soube aproveitar muito bem? O meu tempo. E quando eu estava lá na granja, lá em Uberlândia, na Granja Resende, eu tinha a oportunidade de participar das reuniões da Granja Resende, da diretoria. E aquilo, quando eu ouvia e via, participava das reuniões, eu ficava no canto, porque o seu Carlos, meu sogro, era muito amigo do Alfredo Resende, que era dono. Tá. Portanto, permitia isso. Ele permitia isso. Quando eu saía dali com uma energia tão grande que, às vezes, quando eu voltava pela estrada dirigindo a Kombi, quando eu vi, eu já tinha passado Bitumbiara, mão da cabeça, pensando que eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Eu não poderia aceitar a minha vida como ela era. Eu tinha que tinha que fazer alguma coisa diferente. Uhum. Essa Kombi carregava 6 mil pintinhos. Eu fui organizando o jeito das caixas, mexi o jeito de acomodar as caixas. Eu passei para 6.400, depois eu passei para 6.600, ou seja, eu tinha 10% de pintinho a mais a cada viagem. Barateava meu frete, aumentava meu volume nas granjas e assim eu ia conquistando espaço por espaço, degrau por degrau, passo a fazer a minha ração e passo a entregar o frango também no frigorífico. Então foi cadenciado, foi devagar, não teve nada extraordinário e nada muito grande. Foi uma visão que fui construindo isso devagar. E aí deu, não? Isso você fazia toda semana? Todo final do 60 viagens por ano. Eu ia ao Uberlândia. Uberlândia, Itaberaí, como motorista. 480 quilômetros de Kombi, agora você imagina, 480 quilômetros de Kombi. Com 600 quilos na Kombi, pra ir. Com 600 quilos para feijão. Pra pagar a conta, né? Eu pagava a conta da despesa e criava um caixazinho para a troca dela.
Eu tinha que ter um superávitzinho para tirar a depreciação, no final do ano ter que trocar. Porque minha Kombi não podia pifar, que se pifasse com os pintinhos, eu morria, eu perdi os pintinhos e tudo. Ah, verdade. Então tinha que trocar. Tem mais esse detalhe. Detalhe. Então a depreciação estava embutida aí. Isso para aquela época, né? Então era uma visão mais um pouco na frente. É empresarial mesmo. Né? Era. É empresarial. Menino, mas a visão era... E a determinação era muito grande para poder fazer isso, né? Tem que ter determinação. Exato. Mas é aquilo que a gente sempre vê aqui nas pessoas que a gente entrevista. Essa é uma questão. Determinação, porém, que eu vejo muito aqui é o acreditar naquilo que você está fazendo. Fé. Também, né? Fé. Perseverança, né? Resiliência, né? Sofrimento, né? Quantas vezes você passava na estrada à noite, e tinha estrada de chão, aí o rio chovia, os rios enchia, você tinha que dar a volta de madrugada, tinha que soltar esses pintinhos na granja, né? Depois que você soltava os pintinhos na granja, eu levava ali um pão com salame e Coca-Cola, e eu mesmo soltava junto com os colaboradores, né? E a gente sentava na calçada, batia um pãozão daquele com a Coca-Cola, pronto, agora vamos embora para casa. Tá tudo certo, enche né? tudo, né? Um pãozão com a Coca. Nessa época não tinha filho. Poucos anos, né? E não tinha filha ainda. Não tinha não. Quando eu começo em 81, não. A minha primeira menina nasce em 84. Entendeu? Então, e aí vai. Aliás, não, já tinha filho. Em 81 já tinha a Ana Flávia. Ana Flávia Uga de 84. Vira um pouquinho aqui, assim, ó. Tá. E você já tinha um filho? Já tinha uma filha e depois os meninos. Na verdade, eu tive 3 filhos, né? Trabalhei duro, mas Deus abençoou que deu tudo certo. Né? Isso é bom. Passei a produzir ração, passei a entregar o frango, acreditei em toda a cadeia. Daí, eu imaginei um dia eu posso vender esse frango, abater esse frango. Foi quando, plano cruzado, eu começo a minha história. Todo mundo sabia, um bezerro valia mais do que um boi, um carro velho mais do que um novo. Pessoal aqui talvez não sabe o que é isso, né? Aqueles planos que tinha na vida. Eu me organizei e falei, não, eu vou abater o meu frango. Como é que eu pensei nisso? Eu vendi o frango... Pera, porque então você não abatia? Não. Entregava pro frigorífico. Eu entregava pro frigorífico. Eu entregava pro frigorífico. E era duro, né? Porque é o seguinte, que dia que você trabalha? 25 de dezembro, né? Dá numa quarta-feira, um exemplo. Eu tinha que carregar caminhão dia 25 de dezembro, porque dia 26 era quinta, tinha que abater. Entendi. Você tinha que entregar. Sábado, aleluia, né? Ou sexta-feira santa. Você tinha que trabalhar sexta-feira santa, porque sábado, aleluia, o cara tinha que bater frango, você tinha que entregar. Domingo, todo domingo eu tinha que trabalhar, porque segundo o cara tinha que abater. Entendi. Então, esses são os detalhes que passam pela vida do produtor para poder abastecer uma indústria, para abastecer a cidade, que às vezes as pessoas não conseguem chegar. Você trabalha aquela hora que o cara não está menos imaginando. Ou seja, na hora que todo mundo está, entre aspas, divertindo, festando, você está trabalhando. É bom. Mas a vida é assim, né? E como é que você deu essa virada? Começou a fazer para dar o passo para a indústria? Ela começa assim. No plano cruzado, a gente vendia o frango a 11 cruzados. Foi tabelado por 11 cruzados. Às vezes o pessoal no tabela da Sunab, 11 cruzados. O meu preço do frango era 60% da tabela. Então eu vendi o frango por 6 cruzados e 60 centavos. Era o meu preço. Houve o ágio. O frigorífico comprava de mim o frango por 6,60 e eu diretamente entregava para você a 20 cruzados. Então aquilo ficou uma desordem econômica muito grande. Você não lembra disso, não sei se você lembra. Eu não lembro. Você não lembra, porque isso foi em 86. Eu tinha 6 aninhos. Exato. Então, o que acontece com isso? Eu cheguei no dono do frigorífico e falei, olha, desse jeito não dá certo. Eu produzo um frango, te entrego, vendo para você por 6,60 e eu já entrego direto para o seu cliente e você recebe 20 cruzados na minha cara e me paga 6,60. Não está certo isso. Então você tem que me pagar o preço que você vende 60%, que é o combinado. Não, então quanto que é 6,60 de 60% de 20? 12 cruzados. Ele me pagava 6,60. Então eu falei o seguinte, eu não posso vender para vocês dessa forma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vender o nosso contrato, eu vou deixar você vender 50% do mercado paralelo naquela época, ou mercado, né, por fora. Então, a conta foi rápida. Se eu vendo 50%
a 20 e vendo 50% para ele a 6,60, meu preço médio é 13,30. Por quê? Porque eu trabalhava na farmácia e até hoje eu sou muito bom de conta de cabeça. Então eu faço as contas muito rápido, sabe? Tem uma percepção muito grande de número, entendeu? Aí o que aconteceu? Eu falei, não, então tá feito. Eu ia vender para ele por 12, eu vendi 13,30. Era o preço da entrega, esse 1,30 era a distribuição. Eu passei a vender. A hora que eu passei a vender, eu já tinha tudo. Porque eu comprava o pintinho, passei a buscar o pintinho. Eu comprava ração, passei a buscar a ração. Depois eu passei a entregar no frigorífico. E depois eu passei a vender meu frango. Eu falei, agora é só abater. Aí foi aonde que começa a grande virada que nasce a SSA. Até esse momento, eu fui produtor rural. Trabalhei duro, tratei de frango, ensaquei cama de frango, carreguei caminhão de frango, fui motorista por 8 anos puxando pintinho. Então, eu conhecia bem do sistema e muito disciplinado. Tá? Dizia o seguinte, tal dia, tal hora, eu vou buscar os pintinhos. Podia esperar lá, eu fazia a programação do ano. Tal dia, tal hora. Não tinha esse negócio de chegar 10 minutos atrasado, 20 minutos não, disciplinado. Tal dia, tal hora, eu vou entregar meu frango no frigorífico. O cara buscava. No frigorífico eu passei a entregar também na hora. Então, a disciplina e a organização, e isso me dava crédito cada dia mais e mais confiança. Porque quando você está muito disciplinado, muito organizado, você consegue conquistar de você mesmo a sua confiança e a sua capacidade de execução. Entendeu? Aí foi quando eu resolvo fazer o abatedouro. Aí, na primeira vez, eu vendo tudo para ser sócio meu sogro, né? Uhum. Aí eu chego na Flávia e falo para ela assim, bem, eu tenho uma ideia extraordinária para você. Eu estava acabando de fazer um apartamento para ela em Goiânia, tinha 5 anos que eu estava lutando para esse apartamento, faltavam uns 2 meses para mudar lá. O que foi? Nós vamos vender esse apartamento, vamos vender tudo de novo, vamos fazer um abatedouro, nós vamos ter um final feliz. Então tá bom, vamos vender. Aí vendi 100% do meu patrimônio e 50% do sogro e fizemos um abatedouro. E quase quebramos. Ah, vá. Uau. Plano Cruzado, Bresser, Funaro. E por aí vai os planos da vida que tinha todos aqueles planos. Collor 1, Collor 2, que é a confusão danada. Nós conseguimos sair disso. Montei uma indústria que ninguém conhecia, uma indústria de abatedouro de frango em Itabera, no estado de Goiás. Né? Criaram uma integração que ninguém sabia que bicho era esse. Eu jogo 100% do meu capital ali dentro, fico sem nada, sem carro de andar, com uma indústria e os preconceitos e os paradigmas que existiam na região sobre a avicultura, que era um fato novo. Era inovador a integração lá. Eu fui a primeira integração de Goiás. Primeiro frigorífico de frango para exportação. Naquela época eu falei, um menino. Então ninguém acreditava na gente, não. O cara falava assim, Zé Garrote vai quebrar o povo dele, vai quebrar a família dele, vai quebrar todo mundo. E quase que quebra mesmo. Passou pertinho. Passou pertinho. Como é que foi esse momento aí, Zé, que você falou, agora eu já botei as fichas tudo nessas cartas, mais uma vez você tinha que trabalhar como sempre trabalhou. Mas como é que foi para você na sua cabeça? Eu saí dessa situação para poder crescer de novo. Primeira coisa, você tem que ter muita fé em Deus. Você tem que ter amor naquilo que você faz. Entendeu? Você tem que gostar do que você faz. As pessoas perguntam para mim e falam assim, ó, se você não amar aquilo que você faz ou que você está predisposto a fazer, sai fora. Não vai dar certo. Ama o que você faz. Porque quem gosta do que faz não tem hora, não tem dia, não tem noite, não tem sábado, não tem domingo, não tem dificuldade, não tem nada, não tem chuva, não tem sol. Você faz, você quer fazer aquilo. Então, no momento desse, eu vendo 100% dos meus negócios para fazer essa indústria e fiquei devendo $500 mil naquela época. Sem nada. Falei, eu tenho que renascer da cinza para você poder fazer. Então, eu mudei minha vida por completo, literalmente por completo, porque nós tivemos uma expansão muito grande de 81 até 89. 86, quando eu idealizo, 87, quando eu faço projeto, e 88 e 89 eu faço a indústria. Então, nós tivemos uma expansão na área rural muito grande. E, de repente, eu dou uma virada dessa para a gente poder fazer a indústria. Porque eu imaginava o seguinte, com a industrialização, eu tenho condições de ir um mercado mais longe.
né? Eu não vou ficar preso, né? Eu vou ficar mais livre, posso fazer, tem um Brasil inteiro pela frente. Perfeito. E esse momento é um momento que você tem que bater o... falar para você a verdade. De madrugada, você acordava suadinho, suava gelado, sabia? No outro dia você tinha conta para pagar, entendeu? E o dinheiro, aonde que vai vir esse dinheiro? Como é que você ia arrumar isso? A pressão, você tinha que vender um trator, você tinha que vender isso, você tinha que vender casa, você tinha que vender gado, você tinha que vender... Eu fiquei sem nada, literalmente sem nada. Mais uma vez eu vendo tudo para poder fazer essa indústria. E fico no zero. E como eu vou começar a bater? Comecei a bater, arrumei novamente um capitalzinho e começo a bater no 25... Eu entro na farmácia, só para dar um dado que é muito importante. Primeiro é o seguinte, eu entro na farmácia com 3 colaboradores, eu compro a segunda farmácia, eu tenho 8, entro com o meu sogro, era 20, saio do meu sogro, era 40, abro o abatedouro com 70 colaboradores, naquela época. Rapaz, a hora que entrou 70 colaboradores na indústria, eu tinha um colaborador nosso, chamado Romualdo, saiu agora há pouco, trabalhou comigo até aposentar. Ele falou assim, patrão, como é que nós vamos pagar esses funcionários no final do mês? Eu falei para ele, Deus proverá. Você não sabia nem de onde você ia arrumar aquilo. Eu tinha me organizado uns francos, nunca tinha batido um frango, e começamos a bater 2.500 frangos por dia. Primeiro dia bati 100 frangos, deu os frangos dos colaboradores. Segundo dia bati 300, perdeu os 300 frangos. Deu zebra lá, perdi os 300 frangos e comecei a batendo. Ou seja, eu bati 2.500 frangos por dia no primeiro mês. E fui começando a fazer meu caixa, virando, trabalhando, tomando dinheiro emprestado. Trabalhava dia e noite, não tinha sequência a hora de dormir. Às vezes eu dormia meio-dia, acordava 5 horas da tarde, trabalhava de dia, de noite, de madrugada. Não tinha aquele horário, dia e noite, não. A hora que eu ia, trabalhava até o que o corpo pedia. Você deitava, dormia, depois você acordava. Qualquer hora que você acordava, você voltava, ia para a fábrica, começar a pensar e trabalhar. A fábrica rodava direto? Não, não é, porque você tinha que pensar, né? Eu não tinha... É muito importante, né? Você está falando que já está na IBMEC aqui, eu não tinha conhecimento técnico para como rodar uma indústria. Entendi. O que eu fazia? Eu fazia uma simulação. Eu falava, bom, então o caminhão vai entrar aqui, vai passar ali, vai pesar na balança, tem um ticket. Eu preciso de um ticket para poder anotar aqui, né? Aí o colaborador vai passar por aqui, aqui ele deixa a roupa dele e ia fazendo como se fosse um teatro frio de passo a passo e criando em cada ponto estratégico o que precisava ser feito. Bom, aqui ele tem que, vamos supor, largar pesar um frango. Aqui ele tem que fazer isso. Então, para pesar um frango aqui, eu preciso de um modelo de ficha para poder fazer. E eu mesmo criava aquilo. Então, eu fui criando uma situação de passo a passo como a indústria iria funcionar e criando os modelos administrativos. Não tinha ninguém, eu era sozinho. Tinha que pensar, eu tinha que imaginar como é que você fazia isso. Então, isso era um trem de doido, né? Para poder fazer até eu descobrir, começar a me organizar, isso foi estruturando, foi organizando e a empresa foi organizada e foi indo, deu certo, né? Foi caminhando, mas foi desenvolvido desse jeito. Vou botar um negócio no chão, vou lá e media. Então, ó, espaço aqui dá. Tamanho que é? 3, 4 caixas, um exemplo, né? Pegava 3, 4 caixas, botava lá no chão e media. Ó, então vai ser 3, 4 caixas aqui. Entendeu? O cara vai pensar. E por aí, nos detalhes, ou seja, desenvolver a forma de gestão na prática, caminhando ali dentro e criando. Portanto, as madrugadas era boa. Sozinho, não tinha muita gente para poder te amolar, não tinha intervenção, você ficava conectado naquilo. Esse é um ponto interessante, né? Porque a gente às vezes precisa de tempo, né? Para poder botar as ideias em ordem na cabeça, e aquele tempo que você fala é o tempo sozinho, né? Com você Sim. mesmo, né? Então você precisava de fazer isso. Então era difícil, mas Deus abençoou que... Interessante é que você fez do jeito que o pessoal do McDonald's fez, né? Exato. Ele falando isso, eu lembrei do filme. Aqui você pega aqui. O dia que o cara fez aquele filme, eu fiquei extremamente emocionado, porque eu falei, mas não é possível, eu fiz isso. Exatamente. Eu fiz aquilo. Foi aquilo lá, passo a passo, dentro da indústria, para mim poder saber o fluxo da indústria, como é que era certinho, onde que tinha que ser pesado, onde que não pesava, onde que eu queria entender as quebras do frango. Eu depenei o frango, eu preciso saber de uma quebra, eu vou cortar o frango, eu preciso saber de uma quebra, então tem que ter uma balança aqui. Aí eu colocava uma balança ali. Mas na mão, era tudo manual. Não tinha nada automatizado, entendeu? E fui criando
a minha metodologia lá. Que funcionou. Bom demais. Que funcionou. E nessa época você tinha, obviamente, seus colaboradores, mas você também punha a mão na massa no sentido de... ou nessa época você já não precisava estar ali na frente da execução do batedor, ou seja, você fez essa parte também, porque você contou que você fez todo o caminho aí, né? Sim. Você buscava o frango, você cuidava dos pintinhos, você que fazia. Quando chegou na indústria, você chegou também a fazer abate? Poucas coisas, fiz. Na construção do abatedor eu ajudei, né? Descarregar caminhão de tijolo, caminhão de areia, entendeu? A gente trabalhava nisso também. Aquilo que eu podia fazer, não tinha escolha. Fazia o que fosse necessário, né? Toda a vida eu tive, graças a Deus, tive muita saúde, muita disposição. Então você fazia. E no abate também, às vezes, o princípio que meu pai me ensinou na farmácia, né? Olha, vem um cliente, você tem que tratar o cliente bem. Até hoje eu sou assim. Se eu entro numa loja, se o cliente, se o vendedor atender, se eu não caminhar até mim olhando no meu olho, dificilmente eu compro dele. Porque a pessoa tem que ser proativa. Você é atendente de uma loja, um balconista, então você caminha. O que o senhor deseja? Né? Então, se não for conversar com você, você vira as costas e vai embora. Chega lá o cara. Eu já comprei sem o cara precisar. Sem eu precisar. E já deixei de comprar precisando, porque o cara chega lá, o cara tá sentado lá no fundo, você tem que caminhar até no cara para comprar do cara. Não dá. Né? O cara tem que ser proativo. Entendeu? E lá no abatedor, então, o que acontecia? Que algumas operações a gente fez. O cara chegava e falava assim, eu compro uma asa de frango e a gente não tem a asa. E naquela época você tinha que cortar frango por frango no disquinho. Então, uma noite para lá, vamos cortar, preparar esse produto que amanhã eu tenho que entregar pro cara. Eu vendi pro cliente, eu tenho que entregar. Entendi. E aí você tinha que fazer. Então, havia um esforço nesse sentido de coordenar as equipes, de ir lá, pegar na frente, dar exemplo, né? Olha, toca lá, entendeu? Amanhã eu tenho que entregar o frango lá pro Roberto lá e tá me esperando o frango lá e eu não tenho um frango. Como é que eu vendo o frango e não entrego? Eu vendi, eu tenho que entregar. Então, esse é o princípio da coisa, né? Palavra, fio de bigode. Entendeu? Que hoje está difícil, né? Então. Entendeu? E isso foi nos dando credibilidade, confiança e conquistando o mercado, né? E mudou muito daquela época para hoje, porque eu confesso que abatedor de bovino e tal, eu já fui em alguns, já veio de frango, eu não me lembro de ter ido. Porque hoje é muito automatizado, né? Muito rápido. Muito. Hoje, naquela época, só para ter uma ideia, matava quantos animais abatia, né? Vamos falar assim, abatia quantos frangos por hora e hoje que... Nós começamos a bater no 2.500 frangos por dia, 2.500 frangos por dia, né? Hoje a gente abate 510, 500 mil frangos por dia, estamos caminhando para 560 mil aves dia. Nossa Senhora. Então, quando você pega aí 560 mil aves, você pega uma abatedora aí, você abate 24 mil frangos por hora, em uma linha 12 mil frangos por hora, às vezes 13 mil frangos por hora numa linha, né? Você tem 2, 3 linhas, no frigorífico de Itaberaí você tem 2 linhas, entendeu? Então aí você tem que matar. A velocidade é muito grande e a automação é muito grande. A automação, né? Por quê? Porque a automação, a ave é uma peça pequena que você corta um frango, 2 asas, 2 coxas, peito. Aí você corta a asa em 3 pedaços, coxinha, peito, e você tem que pesar isso e tem que empacotar isso tudo separado. Então é muita tecnologia. A indústria avícola é muito tecnificada e cara, equipamentos muito caros, sofisticados, porque você tem que trabalhar em movimento. Imagina você pesar 24 mil frangos por hora em movimento. Não. Tem que ter tecnologia. Tem que ter tecnologia. Ô Zé, como é que era? Bom, no começo aí das dificuldades, tá tudo certo, vamos tocando, mas como é que você foi escolhendo os seus parceiros, os seus funcionários para poder desenvolver cada setor? Como é que foi essa escolha? Teve que ser do jeito que dava ou você já começou fazendo a coisa? Na verdade é o seguinte, existe uma relação de confiança. Tem engraçado isso, você perguntar. A pessoa ia trabalhar comigo e eu falava assim, ele é filho de quem? Seu Zé. Seu Zé é gente boa, mas Dona Maria eu conheço ele. Aquilo ali, a origem é boa, a raça é boa. Pode mandar, manda ele vir. E aquele ali, fulano. Eu lembro. Tinha alguns problemas lá, por enquanto. Vou dar uma oportunidade para ele mais tarde um pouco. Agora não, nós temos outras pessoas.
Então a gente começava a selecionar as pessoas através dos pais, a origem da família. A cidade era pequena, você conhecia todo mundo, eu fui balconista na cidade, eu moro em Itaberaí até hoje. Eu moro lá até hoje. Ah, você mora lá até hoje? Até hoje, eu moro lá, nunca saí de lá. Conhecia todo mundo, então eu sabia pela família, aí como diz nós do mato, né? Você sabe a raça, a origem, pedigree. Saber o mato que você lenha, né? Isso aí é o mato que eu lenho. Aí você ia selecionando a pessoa baseado pelo comportamento dos pais, dos avós, da família, e fui montando a minha equipe. E eu tenho colaboradores que estão lá comigo desde o primeiro dia. Se aposentaram agora, porque já... Mas eu tenho lá vários colaboradores, eu devo ter 40 colaboradores acima de 30 anos de casa. Nossa. Tá lá. Foram os que começaram, são os pioneiros, estão lá. Pessoas de extrema confiança, trabalhadores que nos ajudaram a construir, né? Então eu tenho uma gratidão muito grande por esse pessoal. E uma coisa muito importante é o relacionamento e as suas atitudes. Você falar é uma coisa. Agora, você falar e fazer, o reflexo é outro. Sem dúvida. Então as pessoas te analisam. Você pensa que não? Uma cidade pequena no interior, todo mundo está analisando o seu comportamento toda hora, todo dia. Ainda mais você que está em evidência, que era o nosso caso em relação a uma indústria. Era a primeira indústria dali. Entendeu? Então, a gente era muito cobrado, né? Então, o seu comportamento tinha que ser um comportamento muito, muito ético, muito sério. Eu aprendi com meu pai, com meus avós, né? Então, isso... E essa seleção foi feita assim. E foram homens extraordinários, né? Eu até brinco, eu tinha um financeiro até agora, há pouco, e ele veio da roça. Ele chegou numa bicicleta, Zé, quero trabalhar com você. Eu falei, eu tenho duas situações. Estou quebrado. Verdade. Se você quiser trabalhar comigo, é o seguinte, 6 meses de graça, que eu não tenho como te pagar. Você quer ir para a prefeitura ou quer trabalhar comigo? Você que escolhe. Eu acho que para a prefeitura, você sabe o que é a prefeitura. Arrisca trabalhar comigo 6 meses de graça aí. É meu financeiro, trabalhou com financeiro até agora. Entendeu? Trabalhou então. E aí, quando em quando, a gente chegava ali na Faria Lima para conversar com o pessoal do banco. Aí eu olhava para o seu Walter. Lá do Barreirinho. Barreirinho é uma região que tem lá em Itaberaí. Lá do Barreirinho, aqui na Faria Lima. Ainda onde nós saímos, onde nós chegamos. Como é que o pai da onde você chegou? Chegamos Isso é bom. E Deus abençoou. Né, que deu tudo certo, né? Pessoas simples. Como é que é o nome dele? Walter. Claro. Walter. Walter. Né? Não falha. Deus abençoou. Hoje ele está conosco no financeiro. Nós temos outro CFO, porque a gente passou para o mercado de derivativos e precisava de uma pessoa com mais experiência nessa área, porque também era muito profundo, né? Questão de IPO, etc. Então, mas até então, o Walter foi um parceiro. E lá tivemos muitos outros, assim. Mas você sabe que isso quando uma pessoa, que nem você falou, vem aqui trabalhar comigo, fica 6 meses aí acreditar, esse cara é o cara que você pode confiar mesmo, porque ele acreditou no você, né? Acreditou. Não, tem muitas... Aí entra um outro lado importante que você diz, que é, eu sempre falo com os meus filhos, né? Família, sucessão. Então eu falo muito sério com meus filhos, olha, a empresa não é nossa. A empresa é de quem ajudou a construir. Ali tem homens e mulheres que da vida inteira trabalharam dioturnamente ali, entendeu? Para que aquela empresa chegasse onde chegou. Zé Garrote foi bacana, foi líder, fez isso. Não. Ali é o seguinte, primeiro, a mão de Deus que teve misericórdia de nós, que nos abençoou. Segundo, as pessoas que acreditaram nesse projeto, né? Queria casar, o outro queria comprar casa, o outro queria comprar carro, o outro queria formar um filho, né? Então, a responsabilidade nossa em conduzir essa empresa de uma forma bastante disciplinada e deixar com que essa empresa seja uma continuidade, um legado e beneficiando as outras pessoas. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Então, eu falo isso sempre para meus filhos, cuidado, isso não é nosso, não. Tem um punhado de gente por trás disso aí. Tem uma família, por exemplo, que trabalhou comigo no Cabo da Enxada. O menino buscava água para os pais em cabaça. Sabe o que é cabaça? Não. Então, ia no córrego, enchia água de cabaça e levava, e o pai era enxada. Eram uns mineiros, entendeu? E esse mineiro tem 10 filhos. Eu nunca vi um homem abençoado como esse, que é 10 filhos, 10 joias que ele tem.
E esse menino, hoje, ele foi para Super Frango, trabalhou, formou, é o meu gerente hoje. Ele é o Price, é o que faz os preços lá. E era puxador de enxada. Então isso é muito bom. Você vê, o irmão dele, foi a primeira ração que eu fiz, foi com o irmão dele. Hoje é gerente de fábrica, as irmãs, o pessoal, todo mundo tá lá. Então, quer dizer, cresceram comigo. As primeiras pessoas que começaram a trabalhar em ponto estratégico comigo eram os meus colaboradores da fazenda. Homens simples, que vieram do campo, mas a vontade era uma coisa extraordinária. Pessoas muito inteligentes, de muita sabedoria. Faltava escola, mas tinha sabedoria com sobra. Foram vencedores. Que show, isso aí é muito legal. Faltava escola, mas tinha sabedoria. Impressionante. Foi interessante isso. Você falou que você começou com 70 funcionários. Sim. 70 famílias, vamos dizer assim. Hoje, quantos funcionários você tem? Hoje nós estamos com 8.400 colaboradores. A responsabilidade é grande. É grande. E Itaberaí tem quantos habitantes? 50 mil. 10% dos habitantes. Que Mais que 10%. quase 20%, Quase 20% dos habitantes trabalham na empresa. Mas não são todos em Itaberaí. Itaberaí Sim. por volta de 4 mil, mais ou menos. Então você estava certo. Tá vendo? 10%. Eu não sabia, mas eu estava certo. Eu não tinha escola, mas tinha sabedoria. A responsabilidade aumenta, né, Zé? Quando você vê 8 mil famílias dependendo de você. Sim, sim. Não, e pessoas do bem, né? Pessoas que acreditaram, né? Pessoas que têm aquilo, a vida dele, né? Então você ter essa relação com o seu colaborador, esse respeito por quem te ajudou a construir, isso é muito importante. Esse relacionamento é muito importante, né? E entender, eu também sou muito aberto, sabe? Na questão da gestão. Hoje eu não sou, porque hoje eu sou o presidente do conselho e o Hugo o meu menino, é o CEO lá. Mas todo mundo sabe muito bem para onde que a direção da empresa vai, que jeito que a empresa está fazendo, o que está caminhando. Estamos ganhando dinheiro, não tem problema nenhum, estamos perdendo dinheiro, estamos contando também, tá tudo certo, entendeu? Vamos trabalhar e o nosso rumo é esse. Bom demais. Agora, passando da segunda fase, quando você já construiu, teve tudo isso, aí seus filhos começam a entrar na empresa. Como é que é isso? Os filhos, o seu filho hoje é o CEO. Sim. Mandar um abraço para ele, que ele que fez essa ponte aí nossa. Como é que ele entra nisso? Ele entrou, eu sou o filho do Zé, vou ser o CEO? Como é que foi? Não. Quando eu vou suceder o meu sogro, na época da indústria, eu mais o sogro entramos num acordo. Ele ia para a fazenda e eu fiquei no abatedouro, porque divergia demais a ideia minha com a ideia do meu sogro. Meu sogro era fazendeiro, um homem firme, honesto, sistemático, trabalhador ao extremo, financista. E eu tinha uma visão totalmente diferente, mais liberal, entendeu? Criando integração, ele não conseguia entender o efeito da integração. Como é que você vai fazer um frango, fazer um barracão de frango, deixar o produtor fazer um barracão e o lucro você vai pagar, esse cara vai pagar o barracão, então por que nós mesmos não ficamos com esse barracão? Não é bem assim, não. Tinha outras coisas por aí. Naquela época eu fiz um curso de sucessores sucedidos. Naquela época eu estava sendo o sucessor dele. E isso me ajudou bastante. E hoje eu sou sucedido. Então, quando você faz esse trabalho e o Hugo começa lá atrás, não só o Hugo, mas as minhas meninas também, entendeu? As minhas filhas, todas elas passaram pelo processo da indústria de ponta a ponta, desde ao implantar um aviário até no final. Então elas rodaram, tiveram que rodar. E tivemos um programa também de escola, né? Então, Hugo, as meninas, vai ter que passar um período fora. Então, quando adolescentes, estudaram em Cambridge, em Londres, o Hugo estudou na Austrália, formaram, né? O Hugo formou na GV, a menina na Unip, depois trabalharam, voltaram, foram para os Estados Unidos, fizeram MBA, voltaram novamente, aí sim, aí literalmente ficou. Eles tiveram uma infância, uma adolescência convivendo com isso, porque eu só trabalho nisso, entendeu? E depois eles devagar foi entrando também para poder aprender. A gente aprende isso, né, com os parceiros, quando a gente desenvolve a governança,
que a governança é uma coisa muito importante, né? Sim. Extremamente importante nos dias de hoje. Então, quando a gente pensa na governança, eu pensei nisso em 2005, 2006, por ali. Mas estava ali 30 mil francos por dia. Eu vi o boom do mercado aberto, né? JBS entrando no mercado, né? Marfrig, todo mundo, né? Minerva abrindo capital naquela época. Eu falei, eu vou me organizar um dia, quando eu tiver tamanho e musculatura financeira, eu já estou pronto. Eu não vou fazer nada de última hora. Eu não tenho nada para fazer, vou me organizando aqui no meio do caminho, né? Mais ou menos assim, enquanto eu tomo tamanho e musculatura financeira. Comecei, então, devagar. Então, eu fiz o quê? Primeira coisa, auditoria, contratei uma auditoria. Depois, eu contratei, a auditoria não deu certo, preciso contratar uma empresa para ver patrimônio, contratei a empresa de patrimônio, né? Primeiro eu contratei a BDO na época, BDO Trevisan, depois a Setup, depois o Dom Cabral para poder me ajudar, depois o Pinheiro Neto para poder organizar a sociedade, Holding, depois a OS para poder criar uma marca, que a gente foi a SSA, boa e tal, etc. Depois Renato Benhoff, né, para poder nos ajudar na sucessão. Porque essa preocupação de ter essa empresa perpetuada, que ela se perpetuar, eu quero que ela perpetue, né, para a sociedade, ela é muito grande, porque, na verdade, eu acabo de dizer para você aqui que eu quero que os meus filhos trabalhem, mas se tiver competência, sim, nascer, você não escolhe para nascer. Você pode nascer no meio do rico, do pobre, para nascer na África, nos Estados Unidos, onde você quiser. Agora, escolher o que você quer, aí você escolhe. é a sua escolha. É a sua escolha, né? Então, o que você quer? Então, os meninos, na verdade, foram preparados, organizados, as meninas de longe. E o Hugo não. O Hugo, a vida inteira, trabalhou duro para poder... Não, um dia eu quero ser, vou trabalhar para isso. Toda a vida disciplinado, estudou. E, na hora certa, ele adquiriu o cargo e, graças a Deus, conduz muito bem. Mas isso é uma coisa interessante, porque a gente fala aqui muitas empresas familiares e a parte de... Quando ela vai crescendo, a gente costuma falar assim, uma grande padaria que todo mundo tá ali, o dinheiro do caixa vai... hoje é o filho que vai casar, ele pega o dinheiro, aí amanhã é outra irmã. Isso acontece e aconteceu no seu também, porque... Aí quando a gente fala, não precisa de governança, às vezes o cara não tá naquele momento também para fazer governança, tem que esperar um pouquinho mais, né? Sim. Quando eu penso isso lá atrás e vou montando aos poucos isso, porque também era pequeno demais, era sonhar muito grande, né? Então eu pensei o seguinte, olha, não dá para mim poder entrar no mercado, mas eu vou me organizando, tá pronto, né? Então as conversas eram firmes. E tinha que fazer um desenho, tudo muito bem feito, né? Também vamos começar a separar. Aí nós fomos criando uma situação, Walter, de maneira que a família foi saindo da empresa. Então não tem ninguém na família que tem um carro da empresa, não tem ninguém da família que abastece uma gasolina na empresa, não tem ninguém da família que tem um plano de saúde da empresa, que utiliza um colaborador da empresa. A gente foi tirando isso no longo do tempo e organizando um escritório para nós. Então, hoje eu tenho um escritório que chama JHLM. José, meu, Hugo, Lucas, que é um genro, e o Mauro. Então, esse escritório é um escritório legalista. Financeiro, contabilidade, tributário, os regulatórios, licença, para deixar a nossa vida arrumada. E cada um de nós temos os nossos escritórios separados da área de gestão e produção. Então, o Hugo é sócio do Lucas. Então, eu tenho um escritório dele que chama lá, né, CG Agro. Ou seja, ele mexe com um pouco de eucalipto, com frango, agora vai com matrizes e com lavoura, tem lavoura. Então, o escritório dele contrata por lá, vive por lá, compra o carro do dia que ele quer, passeia do jeito que ele quer e pronto, acabou. O Mauro tem um dele separado e eu tenho o meu. Então, nós temos um que atende todo mundo na área legal e cada um cuida da sua gestão, tem o seu escritório separado. Então, eu mexo com bovino, né? E mexo com bovino e com aves. Então, eu tenho bovino e tenho uma questão de imóveis. Então, eu toco isso aqui. E cada um vive de uma forma separada. Por quê? Existe
É o que nós estávamos dizendo aqui agora, né? Vamos supor, a responsabilidade social de você manter a empresa viva, certa, em vários aspectos. O aspecto financeiro, ele é muito importante o sucesso da empresa, mas o aspecto também social. Você não pode fazer. E o aspecto financeiro termina refletindo no social. Depois, a consolidação da ideia dos seus filhos. Nascer herdeiro, meu filho. Você nasceu, você não escolheu. Infelizmente ou felizmente, você nasceu herdeiro. Agora, ser sócio e querer conduzir é outra história. Então, eu tenho que prepará-lo, pelo menos para ser um bom sócio. Ou um conselheiro que entenda um pouco da empresa para poder não atrapalhar. Porque a gente vê isso muito, né? A pessoa não entende, briga, vira uma confusão e vai atrapalhar a empresa. Então, quando você faz essa separação, hoje ninguém da família depende da empresa poder viver. A empresa é totalmente independente, uma gestão de governança muito forte. Nós trabalhamos hoje, literalmente, como uma empresa de mercado. Nós temos o nosso comitê, temos os compliance, tem um conselho, tem as atas, tem os dias certinhos de fazer as reuniões, de apresentar isso. Então é tudo muito organizado, tudo muito bem, como literalmente se nós estivéssemos no mercado. Se for para mim fazer um IPO amanhã, eu não tenho problema nenhum, não tenho nada a ajustar. E por outro lado, a família também está com a cabeça melhor para isso, para aceitar isso, porque cada um vive do jeito que é, para lá da independente. E a delegar também foi uma decisão sua depois? Só, eu preciso delegar, porque também você não vai poder estar lá 100% do tempo, né? Como é que foi essa parte? Porque dói às vezes, né? Você entregar o filho para os outros, né? Como é que é isso? Na verdade é o seguinte, eu acho que eu fiz isso com mais facilidade, porque eu fui sucessor lá atrás e depois sucedido. Então você literalmente tem que delegar. Existem 2 aspectos muito importantes que eu gosto de falar. Quais são? Primeiro é o seguinte, quem está chegando, ele tem uma força muito grande, o jovem tem a força muito grande, mas o jovem tem que ter a sabedoria e não pode ser prepotente em julgar os mais velhos que construiu aquilo que está recebendo. Você concorda que às vezes o cara chega, porque está fora de moda, porque o cara caiu, porque o negócio é outro e tal. Não, meu amigo, essa canequinha aqui, você recebeu daquele chave inchada lá atrás, ó. Suou, que não é inteligente, que não é nada, que tá fora de moda, mas se tá aqui hoje, foi ele que te colocou aqui. Sim. Beleza. Agora, o velhinho também, do lado de cá, tem que entender que aquela moçada que tá chegando do lado de lá tá com outra energia, tá com outra visão. Então, você tem que abrir o coração e deixar com que a moçada faça. Então, esse respeito, esse elo de ligação entre o velho, o sucessor e o sucedido, ele tem que ser com muito cuidado, com muita delicadeza. Eu sempre falo para os mais jovens, ó, cuidado. Porque, na verdade, é o seguinte, um dia você vai ficar velho, aí você vai entender. Você só vai entender a hora que você tiver nos 70, né? Aí vai entender. Porque anos 70 não adianta. O cara tá com 25 anos, 28, tá uma força, né? O hormônio tá na pele, o bicho tá a 1000 por hora. E você tá com a experiência lá. Mas você tá do outro lado também, você tem que abrir o coração. Porque caixão não tem gaveta, meu amigo. Eu não vou levar nada daquilo para mim. Ou seja, tudo é enfado e cansaço. Vai ficar aí. Ninguém vai levar nada. Morreu, acabou, pronto, se foi. Então, é muito bom que você tenha boas experiências, bons relacionamentos durante a vida. E se você quer fazer uma família de sucesso, trabalhe ela, seja parceiro enquanto você tem vida, porque depois que morre, defunto não tem gosto, não. É verdade. É isso mesmo. Defunto não tem gosto. Não. E é interessante, né, Zé, porque você falou aí, você tem o seu filho e as 2 filhas, e normalmente, quando a gente fala em empresa familiar, existe de repente, aquela coisa, mas por que ele vai mexer, sendo que eu também estava mais aqui à frente, e fica aquela confusão. E pelo que você está falando, quando você define isso, igual você falou, ó, aqui ninguém vai usar funcionário, aqui ninguém vai usar isso, e você tira o escritório para você, ó, que é a nossa vida pessoal, está aqui dentro, é fora da empresa, é uma empresa. Isso daí é uma maneira inteligente que eu estou observando aqui agora, pensando comigo. Eu falei, rapaz, é interessante, porque
às vezes a gente, igual, não tem a empresa nossa lá, tem os irmãos, e às vezes você fica usando a estrutura da empresa. Sim. Você acaba usando a estrutura da empresa, né? No seu benefício próprio. E isso que você fez aí foi uma sabedoria muito grande. Roberto, e o seguinte, você sabe o que é mais impressionante? A hora que você vai tirando e que você vai ver o tamanho do monstro que existia dentro da empresa e que você não percebeu. Foi entrando aquele monstrinho e ele foi crescendo dentro da empresa. O meu RH já cuidava de 200 pessoas da pessoa física. Como é que pode um negócio desse? Que não tem nada a ver com a empresa. Não tem nada a ver com a empresa. Quando você vai ver naquele tanto de monstro. Então, quando você separa isso, né? E que você também cria uma situação para os seus filhos viverem bem, porque tem um outro problema, meu amigo. Você tem a nora e tem os genros que chegam na família, que é outro sangue. Entendeu? Então, chegaram ali. O cara já carregou o que você tem de melhor, já carregou sua filha. Você já imaginou? O cara foi lá... Qual o patrimônio maior do que seus filhos? É isso aí. Não tem. O cara foi lá e casou com ela. Entendeu? Ganhou o coração dela. Então, o que você tem que fazer? Eu faço. Trato meus genros, minha nora, pão de ló. Entendeu? Por quê? Eles estão com o meu maior patrimônio na mão, meu amigo. Então, você tem que criar a situação. Se o seu genro tem condição, beleza. Mas se ele não tem condição, você tem que criar a condição de dar para que ele possa sobreviver e a sua família ser feliz. O que eu quero e que eu trabalho na minha vida é para minha família. A minha família tem que ser feliz. E como é que minha família vai ser feliz? Eu tenho que criar oportunidade para os meus genros, né? Consequentemente, eles vão reconhecer a sua boa-fé, a forma que você está fazendo, e daí sim, você vai ver um casal feliz, netos felizes e tudo certo. Se você for levar um jogo muito duro, né, que às vezes leva, as coisas começam batendo ali no emocional, que vai desencadear mais na frente em outras coisas que vai afetar os seus netos. Exato. Aí a coisa vai complicando. Então, esse jogo aí você precisa de ter. Então, precisa de acertar isso. Lembrando, não vamos levar nada. A gaveta vai vazinha. É isso aí. Ô Zé, deixa eu te perguntar uma coisa. A gaveta vai vazia, você tem razão. Deixa eu voltar um pouco no tempo com você aí, para poder saber... E seu pai e a sua mãe, como é que foi visto de quando ele te vendeu a farmácia e daí para frente, como é que foi essa relação com eles? Como é que foi você, o industrial? Como é que foi esse crescimento seu aos olhos dos seus pais? Quero fazer uma referência a meus avós e meus pais. Meu avô era paterno, tinha 10 filhos. 6 primeiros filhos dele nasceu de parteira. E os 4 últimos filhos dele foi ele mesmo que fez o parto da minha avó. Vida de subsistência. Você imagina isso lá naquele tempo. Sem recurso. Sem recurso. Minha mãe, a mãe morreu. Meu avô deu os filhos para os outros. Eram 7 filhos, um para cada um. Para o compadre, para a comadre, esparramou os meninos. Filho de perdiz. Se você for olhar isso, a probabilidade dessa família ter sucesso é 0. 0. Uma vida de subsistência. Meu pai foi criado dos outros. Por que meu pai foi mexer com farmácia? Porque ele adoeceu, precisava tratar, não tinha condição de tratar, foi tratar em uma farmácia, passou um turco lá, ele atendeu o turco viu aquele menino, achou bom, passou a mão no menino e levou o menino para ele. Meu avô vai perguntar, cadê o Manuel? Para dona Isália. Falou, não, passou aqui o Paulo Sade, é um turco de Goiás velho, e levou ele lá na Praça do Coreto de Goiás, tem lá, Farmácia Bom Jesus. Entendeu? Levou ele pro avô, então tá, o ano que vem eu vou buscar. Olha, você imagina um negócio desse. Nossa Senhora. Foi buscar o menino o ano que vem. A minha mãe também criada pelos outros. Então, o sentimento, a necessidade de sobrevivência era muito grande. Então, eu aprendi com meus pais Minha mãe dizia o seguinte, casa pobre, pano simples, isso não é pobreza. Pobreza é sujeira. Pode ser do jeito que for, mas tem que ser limpinho. Limpo não serve, meu filho. As coisas têm que ser areado. Talvez você passa nas fábricas, você vai ver que as nossas fábricas são muito bem areadinhas. Portanto, vitiligo, né? O vitiligo. Então, bem areado. Então, lá em casa, o instinto de sobrevivência é muito grande. Chupa melancia, pai doce da casca.
Pega o pé do mamão, faz doce pau do mamão. Época de caju, eu vou aproveitar o máximo de caju que tem para fazer suco, guardar, porque depois que te passar a safra tem caju. Só compra fruta da época. São as mais gostosas e a mais barata, que é época de safra. Naquela época tinha época, hoje não, hoje toda época tem. E meus pais ficaram, óbvio que eu fui crescendo financeiramente, e meu pai, mas a minha mãe ficaram, estabilizaram, mas a relação nossa era uma relação muito boa. Foi uma pena que eu perdi meu pai muito cedo. Meu pai morreu em 2000, e a minha mãe veio falecer agora, o ano passado. Então eu tive um carinho, uma convivência e um cuidado com essa querida até o último momento dela. E ela me ensinou até no último dia. Agora, quando ela passava assim, ó, falar pra você que você tem que botar ordem naqueles motoristas assim. Eu passei perto de um caminhão, você tava voando, viu? Entendeu? 80 anos e dando palpite. Onde você vai ver? Onde você foi? Sumiu. Onde você tá? Não, mãe, eu fui dos Estados Unidos, viajei, tá? Você fica zanzando aí pra baixo, pra cima, seus trem tá tudo largado aí, viu? Olha. Mãe, né? Sei o que é mãe, né? Seus trem tá tudo largado aí, ó. Vai lá olhar pra você ver, você tá vendo, você tá achando que você sabe muito, você não sabe nada. Vai lá, cuidado. Então, você vê, então a convivência foi muito boa e ela ensinou até o último dia, entendeu dela? Então, quer dizer, mamãe é uma mulher extraordinária. Meu pai muito inteligente, um diplomata, muito educado, e a mamãe de mais coragem. Então, a mamãe era uma mulher mais empreendedora, papai mais conservador. Entendeu? Você puxou por ela? Acho que foi um pouquinho dos dois. O meu irmão fala que eu puxei o bom do um e o bom do outro. Só para as coisas boas de cada um, isso é bom demais. E o irmão? É o totalmente contrário. É o contrário. Meu irmão é pastor. E nós estamos chegando já quase no finalzinho aí, Zé. Eu queria te perguntar uma coisa. Você falou que nós falamos dos seus pais, seus filhos, mas você falou em vários momentos da sua parceira. Sim. O que ela representou para você tudo na sua vida até hoje? Graças a Deus tudo, né? Eu sempre falo, porque a Flávia foi uma mulher, é uma mulher extraordinária. Você imagina uma recém-casada com 1 ano, você com a sua casa, seu carro, tudo arrumadinho, prontinho. Bem, eu vou vender isso. Vendi a casa para poder botar no negócio do pai dela. Depois eu gastei 5 anos para fazer um apartamento para ela, faltando 3 anos para poder mudar. Bem, eu vou vender isso para fazer um abatedouro. O pai dela me dá uma casa e eu vendo a casa para poder fazer a fabricação. Ou seja, eu vim ter casa de morar em 2000, entendeu? E nesse momento todo da vida que nós vivemos juntos, nós tínhamos um acordo muito sério. Dana com os meninos e digo para eles, se o seu pai souber disso, eu não vou ficar doido. Ou seja, ela aliada dos meninos, corrigindo, orando, pedindo a Deus sempre acreditando nas nossas ideias, né, apostando em mim, e eu, por outro lado, trabalhando duro, né, guardando, segurando e sempre compartilhando. Então, na verdade, eu fui um homem sou um homem extremamente abençoado, né? Por você. Tenho 47 anos de casado. A Flávia, faço agora 68 e a Flávia faz 67 anos. Mas você vê, ela tá novinha, entendeu? Tá bem cuidada, né? Como dizia meu pai. Minha mãe era muito bonita e meu pai era mais ou menos, sabe? Aí você fala, seu Manuel, a dona Maria tá bonita. E fala assim, mãe, faz igual o seu, meu filho. Cuida da sua mulher que é bonita. Então, na verdade, a gente tem uma relação muito boa com os filhos, com a família, né? Bem, graças a Deus. É uma parceira e tanto, né? Bom, isso é muito bom. Viver em paz, trabalhando junto. Show de bola. Bom demais, né, Walter? Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Os exemplos, por isso que eu falo que o MFcast quer trazer isso para o seu público. É mostrar as dificuldades que fizeram com que as pessoas tiveram sucesso. Porque hoje, olha o Zé Garrote, o patrimônio, tudo isso, tem uma história muito grande por trás. Tem muita dificuldade dos tios, avós lá atrás, que por necessidade foram fazendo coisas até permitir que você chegasse aqui. A gente tem que fazer muita reverência aos mais velhos, aos passados, porque graças a eles nós chegamos aqui onde nós estamos. Isso é verdade. Isso a gente deve muito a eles. É um cheque que a gente não vai poder pagar nunca. Tem que agradecer. Tem que agradecer. Eu lembro, né, dos meus pais, lembro do meu sogro.
o tanto que esses homens trabalharam duro e o tanto que esses homens economizaram. Né? E economizaram, aí eu digo para minha esposa e digo para meus netos, né? Sempre. Eu digo para meus netos, olha, se nós chegamos aqui porque o seu Salvador, portanto, São Salvador, em homenagem ao avô da minha sogra, trabalhou duro, mais Dona Geni. Seguraram duro. Não andaram numa aeronave, nunca fizeram um passeio, só trabalharam. Então, o dinheiro que ele guardou serviu para o seu Carlos, que é meu sogro. Também trabalhou duro, segurou e, graças a Deus, nós demos conta de dar continuidade nesse trabalho. Então, o que a gente sempre pede a Deus é que os nossos filhos dêem continuidade. Não para eles poderem ser bem e tal, etc. Não, para dar exemplo. Exemplo de vida. Né? Exemplo de vida para a pessoa motivar. A pessoa fala assim, eu nasci pobre, eu não sei isso. Não, não existe isso não, meu amigo. Você é aquilo que você quer ser. Você é um produto das escolhas. O que você escolheu? Né? Então, o que você escolhe? Escolhe, trabalha duro, tem disciplina, dedica, né? Não tem noite, não tem dia. Agora o cara, às vezes, hoje ele já quer sair já na forma... Ele já quer nascer gerente, né? Começa no kart lá primeiro. Aí ele torcendo começou no kart, né? Começa no kart. É isso aí. Mas vai chegando devagarinho, chega. Zé, Todo mundo pode chegar. Todo mundo tem capacidade de chegar. Basta querer. Querer é poder. Isso é uma coisa maravilhosa e eu vou falar, todo mundo de sucesso que veio aqui fala a mesma coisa. Você imagina que você pode, você vai lá e chega. Esse é um poder da nossa mente, de imaginação e conseguir é fantástico. Poder da mente. Para terminar aqui, qual recado, qual mensagem você daria para quem quer empreender em qualquer negócio? Primeira coisa, eu gosto do que você faz. Faz uma escolha, tenta fazer uma escolha de certeza. Se você não der, muda de caminho, muda de rota e procura achar aquilo que você quer. E o resto é o seguinte. Primeiro, eu falo isso. Deus sobre todas as coisas, pessoas, relacionamento, e usa a tecnologia a seu favor daquilo que você precisa. Essas. Por outro lado, eu costumo dizer o seguinte, nós temos a cultura na SSA de fazer o certo. A direção é sempre fazer o certo, fazer bem feito e fazer junto. E os demais é tudo que todo mundo sabe que está na faculdade para toda hora. Disciplina, resiliência, trabalhar cedo, suar a camisa, dedicar. É assim que acontece. Se você não vê nenhuma pessoa que teve sucesso, que ele não suou, não trabalhou. Eu estava vendo lá a despedida do Bonner na televisão, né? 30 anos de Globo. Foi ontem não, meu amigo. 30 anos de Jornal Nacional, difícil, né? Aí o outro chega lá, Ayrton Senna, ralou, né? Chega lá o outro no futebol, ralou. O outro na música, ralou. Né? Chega lá o outro no mundo empresarial, ralou. Então e o perfil é um só. Trabalhar, segurar, gastar mais do que tem. Pelo amor de Deus, como é que você gasta mais do que você tem? O cara gasta mais do que você tem. Aonde você tira e não põe, acaba. Então, o recado é trabalhar, ter fé, né? Acreditar naquilo que você faz, respeitar as pessoas, né? E vai dar tudo certo. O poder da mente é muito importante. Acredita, tenha fé e marcha firme no propósito. Bom Deus demais. abençoe. Amém. Obrigado, Zé, por você ter vindo aqui. Agradecer demais a presença. Acho que foi uma aula aí pro pessoal, pros alunos aqui, para todo mundo que vai assistir o MFcast aí Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Roberto. Obrigado, Walter. Foi um prazer estar aqui com vocês e também, né, os alunos. Muito obrigado aí por estar aqui gastando esse tempo com a gente. Espero que tenha sido útil. Gastando não, nós estamos aprendendo. Qualquer coisa deve ter sido útil aí. Há muitos anos eu passava na porta da indústria do Zé Garrote, nem sabia quem era o Zé Garrote. Hoje eu tenho a satisfação de estar trabalhando no MFcast e a satisfação de poder estar batendo um papo com você. Obrigado. Eu te agradeço muito a presença e você que está em casa, não deixa de se inscrever, de curtir, de compartilhar, para a gente continuar mantendo um alto nível de pessoas que podem ensinar muito na sua vida. É isso. Esse foi o MFcast, o podcast do MF Rural.